Olá, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento, do conhecimento matemático no ensino fundamental. Vamos explorar um pouco, os valores do ensino matemático no ensino fundamental, né? A gente sabe que o ensino da matemática, é o pilar, crucial na formação acadêmica e pessoal dos alunos, né? E esse período, nos dá, bases, para o pensamento lógico, onde se estabiliza, onde o aluno consegue começar a ter o pensamento lógico da matemática e também na resolução de problemas, as validades analíticas, que serão essenciais ao longo da vida, né? E aqui nessa apresentação vamos explorar um pouco dos objetivos, dos valores, dos métodos, do ensino da matemática. É fundamental destacar a importância da transposição didática e o papel fundamental do professor nesse processo. Então, vamos dialogar um pouco sobre isso, nessa apresentação. Bom, os objetivos do ensino da matemática no ensino fundamental. Nós tomamos como base quatro objetivos que são extremamente importantes. O primeiro é o pensamento lógico, o desenvolvimento do pensamento lógico. O ensino da matemática visa, cultivar a capacidade, do raciocínio lógico, permitindo que os alunos analisem situações de forma estruturadas, que encontrem soluções eficazes para problemas mais complexos. Então, quando o aluno tem a oportunidade de desenvolver o pensamento lógico, que tem uma sequência, inicial, toda a problematização do primeiro, a caracterização da situação problema, onde é que ele vai se ambientar, depois é onde é que ele vai estruturar, e depois partir para a parte de resolução e depois a aplicação, Então, ajuda muito, o desenvolvimento, quando nessa etapa, é estimulado o desenvolvimento lógico do pensamento matemático. Existe uma grande gama de atividades que fornece, a gente trabalhar com esse desenvolvimento lógico do pensamento matemático. Então, fomentando o pensamento crítico, através de desafios matemáticos, o estudante aprende a questionar e avaliar, a validar informações do desenvolvimento olhar crítico essenciais para toda a área do conhecimento, Então, quando a gente estimula, através dos conhecimentos, dos conteúdos matemáticos, ao aluno começar a questionar, e a verificar a validade, a viabilidade, a validade das informações que ele que vem desenvolvendo, de uma maneira mais crítica, ele tem, com certeza, um maior conhecimento, mas uma gama maior de bagagem para incessar a sua aprendizagem. Primeiro, também, a gente utiliza ela como uma preparação para a educação no nível médio, então, o ensino fundamental estabelece bases necessárias para que os alunos possam enfrentar os conceitos mais avançados no ensino médio, como a álgebra, como a álgebra complexa, os próprios números complexos, geometria analítica, a próprias análises combinatórias, Então, ela tem essa parte, as exponenciais, logaritmo, então ela permite ter toda essa base. Quando eu consigo trabalhar muito bem toda a matemática do ensino fundamental, pegando tipo um conteúdo como a potenciação, a radiação, ela dá uma base para a gente conseguir trabalhar com extrema facilidade, com muito mais facilidade, os conceitos que envolvem exponencial, que envolvem logaritmo, que envolvem as progressões geométricas, e desenvolvimento das habilidades, Então, a matemática é fundamental também para desenvolver habilidades práticas que estimulam o cálculo mental, interpretação de dados essenciais para a vida cotidiana. Então, até mesmo de acordo alinhado com a BNCC, existe várias habilidades que esse aluno vai desenvolver, durante o seu ensino fundamental, que vão ser consolidadas lá no ensino médio. Quais são os valores, do ensino da matemática, Aplicabilidade no cotidiano, então a matemática permeia a vida diária, desde os gerenciamentos financeiros, da pessoa até a interpretação estatística, em notícias, Então, ensinar a aplicabilidade da prática motiva os alunos a mostrar a relevância imediata do aprendizagem, Então, tomamos como exemplo, por exemplo, atividades que envolvam planejamento, orçamento familiar, os cálculos de descontos, em comprar, demonstrando valores práticos, dessa matemática. Então ela tem uma aplicabilidade como estudante, então o valor, de um aluno conseguir contextualizar os conceitos matemáticos no seu dia a dia é de extrema importância. Então, se o professor consegue trazer
esse valor do ensino matemático, fazer com que o aluno compreenda qual é o valor do ensino da matemática naquela etapa que ele está estudando, né? Com certeza vai tornar o ensino da matemática muito mais dinâmico, muito mais eficaz, né? A resolução de problemas, né? Que é uma ferramenta da matemática poderosa, né? Para resolução, para se estimular o aluno a aprender. Então, a resolução de problemas em diversos contextos, ela desenvolve capacidade de decompor problemas complexos, né, usando-se modelos abstratos, né, usando modelos abstratos e aplicando método analítico para encontrar soluções. Essas habilidades são transferíveis para outras disciplinas, né, de situação da vida real, como planejamento de projeto, tomada de decisões baseadas na resolução de problemas. Então, a gente consegue, através da resolução de problemas, né, é, estimular, né, trazer isso como uma ferramenta potencial que pode ser aplicada em diversas outras áreas do conhecimento, né? E o desenvolvimento cognitivo, né? Então, um dos grandes valores da matemática é estimular o desenvolvimento cognitivo em geral, né? Melhorando a memória, a atenção, né? A capacidade de concentração nas atividades como jogos, lógica, né? Quebra-cabeça, né? A matemática desafio de cálculos mental, não apenas no ensino dos conceitos, mas também fortalece, né, as funções cerebrais de maneira mais abrangente. Então, a gente traz aqui para vocês três aplicabilidades, três valores do ensino: a aplicabilidade do cotidiano, a resolução de problemas, né, e o desenvolvimento cognitivo. E nós temos a outra ferramenta muito importante, né, no desenvolvimento do ensino da matemática, no ensino fundamental, que é a transposição didática, né? O conceito e a sua importância. Né? O que vem a ser uma transposição? É um processo que transforma o conhecimento matemático acadêmico em um conteúdo do ensino acessível e compreensível para os alunos do ensino fundamental. Então, a adaptação do conteúdo envolve aplicar conceitos complexos em uma linguagem apropriada, né, à idade, criar analogias, né, relevantes para o cotidiano dos alunos, né, a contextualização, né, então, uma etapa muito importante da transposição didática é a contextualização, que relaciona os conceitos matemáticos com situações reais, familiares do estudante, tornando sua aprendizagem bem mais aplicável e muito mais significativo. E desenvolvimento de materiais, incluir criações, né, de recursos didáticos, como jogos, né, atividades práticas, né, e materiais visuais que facilitam a compreensão e a abstração dos conceitos. Então, a transposição didática permite, né, que o professor pegue um conceito muito complexo da matemática, né, e consegue aplicar dentro do ensino fundamental de maneira mais tranquila. Exemplos são conteúdos como equação de segundo grau, né, que são considerados um conteúdo mais difícil do aluno abstrair, como a próprias a parte da álgebra, né, as operações de monômio, polinômio, adição, multiplicação. Então, quando eu consigo fazer a transposição didática desse conteúdo em uma situação real, contextualizada, né, é, se torna muito melhor. E a transposição didática, né, me permite isso, fazer essa adaptação desses conteúdos teoricamente mais complexos em um conteúdo mais fácil, né, mais entendível para os alunos. Então, nós temos exemplos de algumas transposições didáticas no ensino da matemática. O uso manipulativo, né? Então, os objetos como hábito, né, como blocos de lógica, tangram, né, são utilizados para representar conceitos bem abstratos. Por exemplo, blocos de empilhamento para ensinar adição e subtração, né? Ou forma geométrica, né, tridimensional, para explorar as propriedades espaciais, né? Nós temos também situações de problema contextualizado, né? Problemas matemáticos são apresentados em contextos familiares ao aluno, por exemplo, calcular a troca de uma compra simulada, né? Ou determinar uma quantidade que tinha necessário para pintar uma parede em sala de aula. Então, a gente consegue, por exemplo, trazer diversas situações, seja desde a geometria, né, desde da parte de porcentagem, das equações, a gente consegue fazer uma adaptação e trazendo para uma situação contextualizada, né? Os jogos e atividade lúdica, né, são como o bingo, né, a multiplicação, onde nós temos uma gama, né,
de jogos matemáticos, né? Como a gente pode ter os bingos de multiplicação, os bingos é, por exemplo, de resolver a equação de segundo grau, de achar os coeficientes, os conceitos básicos das formas, como a própria forma discriminante da equação de segundo grau, como as próprias raízes, né? Também, né, dominó de frações, né, que também usa bastante, caça tesouro, né, como pista matemática, tomando como aprendizagem divertida, envolvente e reforçando os conceitos de forma prazerosa. Então, a gente consegue ter uma gama de atividades que consegue ser lúdico, né, que faz com que o ensino se torne melhor. E também nós temos as tecnologias educacionais, né, que são o uso de softwares e aplicativos que permitem a visualização dinâmica de alguns conceitos matemáticos, né, como os gráficos interativos, né, a simulação de problemas como um conceito abstrato, mais tangível, né, e mais compreensível. Então, alguns exemplos, né? Qual é o papel, né, do professor no ensino, né, da matemática? Primeiro, ele tem que ser facilitar a aprendizagem, né? É uma das primeiras coisas. O professor, né, atua como um guia, né, criando um ambiente para a exploração dessa descoberta da matemática, né? Ele formula perguntas, né, instigantes que propõem, né, um desafio adequado e encorajador para os alunos desenvolver as suas próprias estratégias de resolução de problemas, né? Aí temos a segunda parte, que é o papel do professor é adaptar o conteúdo, cabe ao professor adaptar o currículo à necessidade específica da turma, né? Considerando os diversos níveis de compreensão e estilo de aprendizagem, né? Então, isso envolve criação de materiais didáticos, né? Personalizado, modificando a atividade e torná-la muito mais acessível e desafiadora para os alunos. Outra situação que a gente que é o motivador, né? O papel do professor desempenhar um papel crucial na motivação dos alunos, mostrando entusiasmo pela matemática e sua relevância no mundo real. Isso pode, então, o papel motivador, né? Isso a gente pode fazer através de exemplos práticos, né? Como a história sobre os matemáticos famosos, né? Projetos interdisciplinares, né? Destacando a aplicação da matemática em outras áreas. E nós temos também que eu sempre falo que é o avaliador e fornecedor de feedback, né? E sempre quando o professor usa avaliação formativa, né? O professor monitora constantemente o processo dos alunos, né? E fornecendo os feedback pontos de vista, adaptando as estratégias de ensino conforme a necessidade, né? Isso inclui a identificação e as dificuldades individuais e aí permite eu ter implementação, né, das intervenções apropriadas para cada turma, para cada tipo de aluno, né? E aí nós temos estratégias de ensino da matemática eficaz. Nós temos a aprendizagem, né, baseada em problemas, né? Então a gente pode utilizar isso, né, como uma forma eh, de, de tornar o ensino da matemática muito atrativo. Então, quando você traz um tema desafiador e aí propõe a resolução, né, e principalmente quando apresenta um problema do mundo real, né, e aí exige o uso da matemática para ser resolvido isso, né. A aprendizagem colaborativa, né, incentivar o trabalho em grupo a resolver problemas na matemática, né, isso propõe discussões, né, trocas deidades, desenvolvimentos e habilidades, né, como comunicação com o mundo matemático. E a integração com a tecnologia. Então, a gente tem que usar muita tecnologia, como os próprios softwares educacionais, os aplicativos, né, são recursos que online, né, que podemos apropriar e trazer experiências bastante significativas, né, e também interativa para o aprendizagem dos alunos, né? E a gamificação, incorporar elementos, né, dos jogos, né, no mundo da matemática, né, para aumentar o engajamento e a motivação, né, tomando sua aprendizagem mais divertido, principalmente nessa fase do ensino fundamental, né, que ajuda muito. A gamificação é um recurso, né, que utiliza muito. E nós temos várias plataformas, né, que já utiliza a gamificação da matemática, né, vários jogos, né, de diversos conteúdos que trabalham com a gamificação, né. A avaliação, né, e o acompanhamento e o progresso da matemática, né. Então, nós temos que ter como meta de avaliação, como já abordamos, né,
algumas aulas para trás, né? As avaliações têm que ser uma avaliação formativa, né? Que é aquela avaliação durante todo o processo, a avaliação somativa que a gente faz no final, a autoavaliação e os portfólios. Então tem vários tipos, né? De instrumento, método de avaliar, né? Observação diária de questionamento de tarefas, testes de projetos final da unidade de cada aluno, né? O aluno reflete sobre o próprio aprendizagem, né? E o portfólio são a coleção dos trabalhos dos alunos, né, durante todo o tempo, principalmente quando se trata no desenvolvimento por resolução de problema, por projeto. Então, os portfólios são um instrumento muito importante na avaliação. A avaliação formativa fornece um feedback imediato, né, que ajuda a ajustar o ensino, né? Mede o domínio geral dos conceitos aprendidos, né, no final daquele conceito, daquela etapa, daquela unidade, daquele capítulo, né? Desenvolvimento de metacognição e autonomia, né? Então, o aluno sabe que ele compreende o que ele sabe, o que ele precisa aprender, o que ele necessita ajustar na sua aprendizagem. E aí os portfólios que mostram o crescimento contínuo dos alunos, né? Quais são os desafios, né, e oportunidades para o ensino da matemática? O grande desafio hoje, nos dias atuais, é a ansiedade matemática, né? Muitos alunos desenvolvem ansiedade matemática, né, uma relação que afeta o desempenho matemático, né? E isso é crucial no ambiente de aprendizagem positivo, né? Nós falamos de proporcionar ambientes que sejam favoráveis, né, à aprendizagem matemática, né? Então, se a gente consegue criar situações emocionais, situações psicológicas para e ter a condição de ofertar um suporte emocional, né, para superar esse desafio é muito importante, né? E aí que é um fator que impede muito o aluno de se desenvolver, né, de ter uma boa eficácia no ensino, né, nessa etapa. A integração com a tecnologia, né, a gente fala que é uma grande oportunidade e também é um desafio, né, uma grande parte das escolas, a tecnologia oferece oportunidades para o ensino da matemática, né, com simulações interativas de aprendizagem personalizada, né. No entanto, é necessário garantir que todos os alunos tenham acesso de maneira equitativa, né, esses recursos, né, ao mesmo tempo, né. Então, outra situação que também é uma oportunidade e um desafio grande, que é a diferenciação do ensino, adaptar o ensino para atender as necessidades individuais, né, dos alunos. Esse desafio é constante, né, porque nós temos alunos com diversos tipos, alunos TEA, alunos com transtorno do autismo, alunos com bastante hiperatividades, né, entre outros tipos de transtorno de aprendizagem, né. Então, a gente temos que ter estratégia de individualizar, criar diferenciação para incluir as atividades, né, aos níveis variados de suporte aos alunos. Trabalhar o mesmo conceito, mas na hora de ter atividades que conseguem fazer as possíveis adaptações, né? É, então, o que a gente vimos até então, até aqui, né, foram o ensino da matemática, né, no ensino fundamental, né, as oportunidades, desafios, né, os métodos de avaliação, né, então quais são as coisas que a gente pode potencializar, né, a matemática nessa etapa do ensino. Um abraço, até a próxima aula.